mais um episódio do nosso Talks e eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Dr. Marcos Vinícius Batista, médico ortopedista e traumatologista, especialista em ombro e cotovelo. E hoje ele vai abordar aqui patologias mais comuns pra gente, né, e suas implicações. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. Muito obrigada por comparecer, doutor. O senhor ensina muito pra gente, eu gosto muito de ouvir. E vamos começar aqui sobre síndrome do impacto versus lesão do manguito rotador, certo? Quais são as principais diferenças, doutor, entre a síndrome do impacto do ombro e as lesões do manguito rotador e como a gente aborda cada uma delas? Bom, a síndrome do impacto, né, se refere ao impacto em que a cabeça do húmero sofre no espaço subacromial, né? Tem um acrômio que faz parte do teto do ombro e as pessoas, ao movimentar o ombro ou elevando principalmente, o ombro tende a se deslocar e colidir com o acrômio, tá? Dando então a denominação de síndrome do impacto, que anteriormente, no início, era chamada de síndrome do pinçamento, né? Porque funcionava como uma pinça espremendo os tendões, né? Que ficam entre o acrômio e a parte óssea da cabeça humeral. Já as lesões de manguito são as roturas, as tendinites, né? As tendinoses, né? Que tem variados graus, né? Tem o grau 1, que é apenas um processo inflamatório. Na maioria das vezes acontece em pessoas jovens, facilmente tem uma fácil regressão para a normalidade, né? Com anti-inflamatórios, fisioterapia, né? Um certo repouso, né? E depois tem a fase 2, que já é uma tendinose, ou seja, uma patologia do manguito, né? Existe uma desnaturação já das fibras de colágeno que compõem o manguito, podendo ou não ter micro-roturas, já é uma fase mais avançada, né? E a terceira fase é o estágio 3, que tem a lesão já propriamente do manguito rotador. Lesão de 1 tendão, 2 tendões, 3, até de 4 ou até de 5, né? A tendinite, a gente ouve muita gente falar que está com tendinite. Ah, estou com tendinite. Ele é movimentos repetitivos ou não? Sim, a principal causa é movimento repetitivo, tá. Mas nem sempre é a principal causa. Tá. Pode ser uma doença reumatológica que a pessoa tenha, uma predisposição hereditária já de uma degeneração dos tendões do ombro, tudo isso contribuindo para o processo inflamatório do tendão, que dá-se o nome de tendinite. Tá. Tendinite tem no ombro também e tem onde tem tendão no corpo, né? Tá. Não só no ombro, né? Ah, é? Eu pensava que era só no cotovelo, né? No joelho, né? Eu pensava que era no só pé, aqui. onde tem tendão, tem punho, né? É muito comum. Geralmente está relacionado sim a movimentos repetitivos, né? Principalmente em pacientes jovens, mas nem sempre. Pode estar também relacionado a processo inflamatório, degenerativo e reumatológico. Entendi. Doutor, sobre diagnóstico e sintomas, né? Quais são os sinais e sintomas mais comuns que indicam a presença de uma lesão no manguito rotador? O principal sintoma é a dor. Dor, e a dor já promove uma incapacidade funcional, né? Uma incapacidade da pessoa ter amplitude, ter os movimentos do ombro de forma natural. E mesmo tendo a lesão de manguito, a pessoa pode não ter dor, mas normalmente tem dor, né? E não é necessário até que, em alguns casos, que a pessoa movimente o ombro para que ocorra a dor. Às vezes a dor ocorre até com o repouso, uma dor contínua, entendeu? Ah, é? Sim. Nossa. Doutor, bursite subacromial, tá certo? Sim, bursite subacromial. Como a bursite subacromial se manifesta nos pacientes e qual o tratamento mais indicado? Bom, a bursa é uma fina camada, né, que está presente na articulação do ombro, tá. Que serve também para produzir líquido sinovial, né, para lubrificar a articulação e para fazer uma interface do tendão com o osso, facilitando o seu deslizamento. E ela também inflama, tá? Então, a tendinite geralmente está associada a uma bursite, né? Uma bursite, que no caso, a subacromial, é uma inflamação. E ela pode se espessar a tal ponto que fica de uma espessura do tamanho até do tendão.
tá? E isso causa dor também, incapacidade funcional, desconforto, dor ao repouso, inclusive, sem a necessidade de ter movimentação. Mas geralmente ela está associado a uma tendinite ou a alguma lesão do tendão. E que a gente observa no ato cirúrgico, né, nas lesões de tendão completas, né, a bursa tenta recompor essa falha e ela se hipertrofia, ou seja, ela se dilata, ela fica grossa, espessa, na tentativa de proteger a articulação lesada. E isso causa mais atrito nela, causando mais inflamação, mais dor e mais desconforto ao paciente. Então sempre a bursite vem através de uma tendinite? Nem sempre. Às vezes ela pode ser isolada, mas normalmente as duas andam juntas. Tá. Tendinite no bíceps. Em relação à tendinite no bíceps, como os pacientes podem identificar essa lesão e quais os métodos de tratamento têm sido eficazes, doutor? Tá. Bom, o bíceps ele tem duas porções no ombro, tá? Uma que origina no polo superior da glenoide e outra que se origina um pouco mais no processo coracoide. Então são duas porções do bíceps, né? E com a movimentação também pode haver inflamação. E pode haver inclusive rotura. E pode haver inclusive rotura espontânea, né? Pessoas que sobrecarregam a articulação, pessoas que fazem muita academia principalmente, né? Excedem a distensibilidade natural do tendão, forçam demais, né? Por peso ou por movimentos repetitivos excessivos, levando à fragilidade do tendão e a consequente rotura dele. Geralmente passa por um processo inflamatório anterior. Então a pessoa tem uma dor crônica, tá? Que vai se prolongando com o tempo e ela persiste naqueles movimentos que causam dor até que um dia rompe, tá? Nossa, a dor deve ser insuportável, né, doutor? Sim, é bem incapacitante, né? Bem incapacitante. Mas também a porção distal do bíceps, ela se insere na cabeça no rádio, né? Na parte proximal do rádio, próximo à cabeça do rádio. Também pode se romper, né? E geralmente quando se rompe, a porção distal do bíceps, que se insere próximo ao cotovelo, né? Geralmente é cirúrgica, né? Porque a pessoa perde a potência de supinação. Muita gente pensa que o bíceps promove a flexão do antebraço, né? Ele promove a flexão sim, só que um pequeno percentual. O movimento primordial e principal do bíceps é a rotação externa do antebraço. Esse é o principal movimento que o bíceps faz, né? Essas cirurgias, quando é cirúrgico, tem como fazer por vídeo ou é sem ser por vídeo? No cotovelo normalmente é aberta, né? São pequenas incisões que você vai ter que pegar o tendão e recolocá-lo, né? Às vezes quando rompe o tendão, do bíceps distal principalmente, ele se encurta, né? Ele se encurta pela tração de fibras musculares e fica praticamente na metade do braço, né? Você tem que pescá-lo até fazer duas incisões para pescar esse tendão, puxar e recolocá-lo no local que deveria estar e fixar, ou com sutura transóssea ou com âncoras, né? Que podem também ser utilizadas para reinserção do tendão lesado. Entendi. Vamos falar um pouco sobre ombro congelado. O ombro congelado é um desafio para muitos, né, doutor? Quais fatores de risco podem contribuir para essa condição e quais são as abordagens terapêuticas mais eficazes? O que é um ombro congelado, primeiro, assim, doutor? Ombro congelado tem vários nomes, né? É um deles. O outro nome que ele tem, que é a mesma coisa, síndrome ombro-mão. Mas o nome correto atualmente aceito é capsulite adesiva. É uma inflamação da cápsula que ela se retrai, ela enrijece e limita enormemente a mobilidade da articulação do ombro, né? E associado a isso, a dor. Tá? O paciente começa a sentir uma dor leve que vai gradativamente aumentando e ao mesmo passo o ombro vai ficando duro. A movimentação começa a ser travada, a pessoa não consegue mais abrir o braço, não consegue colocar a mão para trás, não consegue levantar o braço. E associado à dor, a limitação acompanha esse sinal, né? E por inflamação da cápsula articular, fica extremamente inflamada, ela enrijece e limita severamente a mobilidade. Aí não consegue mexer? Não, tem vários graus, né? Desde os graus mais avançados, moderados e leves, né?
Mas o interessante é que eu já tive vários pacientes, inclusive médicos, né, que passaram um ano inteiro fazendo o tratamento. O tratamento básico é fisioterapia. Uma fisioterapia bem feita, intensa, que foque no ganho de mobilidade e na analgesia, ou seja, tem que tirar a dor do ombro e tem que ganhar movimento. Funciona como, eu brinco com os pacientes, como um alicate enferrujado. Todo mundo já viu um alicate enferrujado, tá? Para que ele volte a se mexer, você tem que fazer movimento e colocar um pouco de óleo às vezes, né? E ele vai ganhar mobilidade. Então, a fisioterapia para capsulite adesiva não se limita à analgesia, né? A choquinhos, a ultrassom do ombro, isso sim faz parte, mas o fisioterapeuta, o profissional tem que colocar a mão no paciente e tem que movimentar, tem que abrir a articulação. É mecânico a coisa, né? A fisioterapia ajuda muito, sim, né? É o tratamento primordial. Tá. Aqueles casos que não evoluem bem com a fisioterapia, tem que se fazer, tem indicação, aliás, né? Acupuntura também pode ser associada, né? Infiltração com ácido hialurônico pode ser associada também, e manipulação também pode ser feita, manipulação sob anestesia, na qual você vai manipular esse ombro com o paciente anestesiado, porque senão ele não aguenta a dor. É muito. Deve ser muito dolorido, assim, doído, né? Não é nem dolorido, doído. Agora você disse quais os fatores predisponentes, né? Muitos fatores a gente não sabe ainda. Ser disso, né, que aqueles pacientes que usam anticonvulsivantes, que têm a epilepsia, têm maior propensão a ter capsulite adesiva. Pacientes cardiopatas, revascularizados, têm maior propensão a ter capsulite adesiva. Diabéticos e com problemas de tireoide também, tá? E doenças reumatológicas. Então são essas as causas principais que podem estar associadas à gênese e à origem da capsulite adesiva. Mas a maioria das vezes a gente não consegue descobrir a causa. Olha só, instabilidade e luxações. Com a instabilidade do ombro, as luxações podem afetar a qualidade de vida dos pacientes. Quais as estratégias para prevenir isso, doutor? A principal estratégia é não luxar. Não ter o trauma, não ter o trauma inicial que provoque uma luxação de ombro. A articulação do ombro é a que tem maior amplitude de movimento, né? Então ela é instável, né? Ela funciona como uma lagartixa na parede, ela apenas está colada ali com forças de pressão negativa, cápsulas, ligamentos, tendões que mantêm o ombro no lugar, né? Então é ele que é a base, assim, digamos, não? Sim, não, é instável demais a articulação do ombro, né? Tá. E depende de fatores intrínsecos e extrínsecos, né? O principal fator de contenção do ombro no lugar é a cápsula e os ligamentos. Tá? Se eles se rompem num trauma, podem não cicatrizar. E essa não cicatrização leva a luxações de repetição, tá? Que nós chamamos de luxação recidivante glenomeral, que tem indicação de tratamento cirúrgico, principalmente em pacientes jovens, né? Porque senão pode levar a uma artrose precoce, a fraturas inclusive, né? Ou a irredutibilidade dessa luxação, sendo necessário até um procedimento cirúrgico aberto para colocar o ombro no lugar, né? Entendi. É raro acontecer, mas pode acontecer. O senhor falou de artrose aí, fala um pouquinho pra gente de artrose do ombro. Artrose é um desgaste da articulação, da cartilagem do ombro. Pode ter origem degenerativa, origem inflamatória, pacientes com alguns tipos de reumatismo podem evoluir com artrose, com desgaste articular, e pode ter origem traumática também, né? Como no caso da luxação. Múltiplas luxações, repetidas luxações, né? De ombro principalmente, que é o caso que estamos discutindo, levam a uma lesão da cartilagem, que no primeiro momento você não identifica. Você vai identificar depois de 5, 10 anos, às vezes, tá? Então, luxação de ombro, principalmente paciente jovem, com 2 ou 3 ocasiões que o ombro tenha saído do lugar, tem indicação de procedimento cirúrgico para prevenir lesão da cartilagem e artrose, que é um fator muito grave, né? E afeta muito a qualidade de vida dos pacientes. Tá. Fraturas, doutor. Quais são os cuidados essenciais no manejo inicial e na reabilitação de uma fratura no ombro, para evitar complicações ao longo prazo? Tá. Bom, as fraturas podem ter tratamento conservador, ou seja, não cirúrgico e cirúrgico. Tudo depende do envolvimento articular, do deslocamento dos fragmentos
E cada caso tem que ser individualizado, porque às vezes você pode fazer uma osteossíntese, ou seja, uma recomposição cirúrgica da articulação minimamente agressiva, ou até evoluir para uma prótese de ombro já de imediato, porque a fratura é de tal magnitude que você não consegue recompor a articulação, tá? Mas deve-se sempre priorizar a recomposição, porque nada é melhor para o paciente do que o próprio osso dele. Uma prótese é um objeto estranho ali, né? Que é objeto estranho, tem cimento ósseo, às vezes pode ser não cimentado ou cimentado. Pode dar uma rejeição colocado numa prótese? Pode acontecer, infecção pode acontecer, entendeu? Tá? Pode acontecer. Assim como pode acontecer tromboembolismo pulmonar. Então o ato cirúrgico carrega consigo uma série de riscos, né? Infecção, luxação, a prótese pode luxar também, né? Pode luxar, se ficar um pouquinho mal posicionada, se o tendão não estiver íntegro. Por isso existem vários tipos de prótese e cada caso tem que ser conduzido de forma bem específica. Ele trouxe ali, o que é? Não é a prótese, né, doutor? Sim, eu trouxe um modelo de uma prótese, entendeu? Um modelo de uma âncora que é utilizado para recomposição da lesão de manguito, né? Para lesão de tendão do ombro, como é feita a reinserção. E a prótese também eu trouxe. A gente vai mostrar no final do vídeo agora, vai ter para o pessoal ver tudo certinho. Doutor, sim, muito obrigada. Mais alguma observação para fazer aqui sobre esses assuntos? Pedir para o pessoal tomar cuidado para não fraturar, né? Sim. Não romper ligamento, né, doutor? Não cair, não exceder a distensibilidade natural do seu corpo, né? Não querer ser um Hulk. Não querer pegar um monte de peso na academia lá e arrebentar o braço, né, doutor? Arrebenta o braço, acromioclavicular, leva uma artrose precoce e rotura de tendão, que pode não ter sucesso cirúrgico. E tomar cuidado com os idosos, né, doutor? Sim, exatamente. Os idosos, isso. Assim, de cair, né, bater o braço, o ombro ali, não é? Sim, sim. Tomar muito cuidado. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. A gente sempre aprende muito com o doutor Marcos, né? E marca uma consulta, vai lá no consultório, tem alguém aí da família que tá com dúvida de alguma cirurgia, né, doutor? Tá com algum problema no ombro ali, cotovelo, marcar um horário lá com o senhor para tirar todas as dúvidas, né? Sim, exatamente. Então vou ficando por aqui, mais um episódio do Talks, finalizando, mas eu quero te convidar para ficar comigo toda quinta-feira às 10h30 da manhã na CBN, ao vivo, e aos sábados no programa Fabricando Ideias, no TH Mais SBT, às 8h30 da manhã. Tchau. Bom, aqui nós temos um modelo, né, de uma articulação de ombro. Aqui é a região anterior, a clavícula, né? Aqui o húmero, né, e a superfície articular. Com o movimento do ombro, tá? Vocês percebam aqui que esse tendão aqui, ele se choca com o acrômio, né? E se ele estiver muito curvo, esses choques repetitivos vão causando lesão nesse tendão, nessa área aqui, entendeu? E esse tendão se rompe, às vezes, tá? Ou de forma espontânea, ou até de forma traumática. Ele pode se romper também com uma queda, né? A pessoa cai no chão com a mão estendida, o acrômio vai esmagar esse tendão e ele pode se romper, né? Um modelo mais fixo, em que vocês podem visualizar um modelo estático, né? Aqui nós temos o tendão do supraespinhal, que é o mais comumente rompido. Aqui o acrômio, que às vezes ele pode ser curvo, provocando um impacto aqui na região da grande tuberosidade, favorecendo a ruptura do tendão. O tendão rompido, existem vários tipos de cirurgia. O mais comumente utilizado é esse tipo de material, tá? É uma âncora absorvível de plástico, né, que é introduzida na superfície articular ou um pouquinho mais para baixo, aonde o tendão deveria estar localizado, ele estando rompido, em que você consegue depois, através desse fio de alta resistência, tá? Com a âncora saindo, a âncora fica colocada aqui dentro do ombro, esses fios saem, né? E depois desse momento vamos fazer a sutura do tendão, do manguito rotador, tá? Em que você consegue reinserir esse tendão no lugar, tá? Esse material é absorvível. Com o tempo, essa âncora de plástico aqui é um material bioabsorvível, ela desaparece, ela cumpre sua função inicial de manter o tendão locado,
tá? E esses fios de alta resistência, eles não quebram. Ele corta a sua mão, mas ele não quebra, é de alta resistência. Existem outros fios de menor qualidade que eu não utilizo nas cirurgias, eu utilizo somente esses de melhor qualidade, né? Nos pacientes em que existe artrose da superfície articular, ou seja, uma artrose de ombro, né, pode estar indicada uma substituição da articulação através de uma prótese, tá? Então, tira-se a superfície articular lesionada, faz-se um corte e coloca-se no seu lugar uma prótese de ombro, tá? Que tem que ser medida para ser mais adequada e mais específica ao tamanho do paciente, tá? Substituindo a articulação por diversas maneiras, ou por artrose ou por fratura, tá? Então você pode ter uma substituição articular, uma artroplastia de ombro, portanto, ou por artrose ou por fratura, tá? Dessa maneira você consegue tentar melhorar a qualidade de vida do paciente, se não resolver por completo.